Densas nuvens de poeira formavam verdadeiras barreiras de visibilidade no centro-oeste brasileiro. Até o final dos anos 1970, a erosão eólica levava nutrientes e solos pelos ares, sobretudo em setembro e outubro, justamente quando era tempo de arar e semear. Mas a adoção em massa do plantio direto na palha mudou essa realidade. Acabou com a aração e passou a proteger a terra com uma cobertura morta, capaz de garantir o armazenamento de água no solo e preservar sua fertilidade, aumentando a agregação das partículas e o teor de matéria orgânica. No plantio de soja, a inoculação de bactérias capazes de fazer trocas com as raízes ainda assegura alta produtividade e dispensa o uso de adubos nitrogenados, ou seja, o uso das chamadas micorrizas elimina a poluição de cursos d'água por nitratos, um grave problema nos Estados Unidos, por exemplo, e as nascentes também passaram a ser mais protegidas pelos produtores em áreas de preservação permanente, as APPs. Para falar mais sobre esse assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo e produtor de soja, algodão, milho e gado, Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele conta como era plantar no Cerrado no início dos anos 1980 e como a produção agrícola brasileira evoluiu em sustentabilidade e preservação ambiental desde então. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Eu sempre digo aqui que nós não temos esse programa para ficar discutindo ideias, não é? Nós trazemos aqui pessoas que fazem a sustentabilidade. E se tem uma pessoa na agropecuária brasileira cuja história profissional, a história empresarial está marcada pela busca da sustentabilidade, é a história do Blairo Maggi. E é uma honra recebê-lo hoje aqui no nosso programa. Bem-vindo, agrônomo, empresário, inovador, Blairo Maggi. Oi, Evaristo, prazer falar contigo, com os teus telespectadores. Uma alegria revê-lo. Talvez você pudesse contar para nós aqui no início, falar um pouco para quem não conhece a sua história pessoal, não é? Um pouco a sua história, onde é que você nasceu, onde é que você fez agronomia, e se essa agronomia serviu para você quando você foi lá para o Mato Grosso. Dá para contar um pouquinho para nós o início aí da sua história? Claro, Evaristo. A minha família é uma família de agricultores, né? Meu pai começou como trabalhador rural no Rio Grande do Sul, por lá ficou muitos anos, já tinha casado com 2 filhas e minha mãe me aguardando, né, grávida, e ele decidiu ir para outro lugar, ir para o Paraná, porque ele não tinha oportunidade naquela região do Rio Grande do Sul onde ele morava, ali Torres, Três Cachoeiras, essa região. E ele foi para o oeste do Paraná, uma região nova, uma região com muitas oportunidades, e foi trabalhar como madeireiro e depois passou para a agricultura, para a pecuária. Então, assim, nós temos uma história marcada que eu falo assim, desde o início do casamento do meu pai e minha mãe, que nasceu uma possibilidade de um negócio e gerou um negócio, né? E nós para lá fomos também, no início de toda essa jornada que começou na área da soja. Subimos para o Mato Grosso, levamos as experiências do Paraná, mas elas se mostraram logo na frente que elas não valiam muito, que tinha que se reaprender, né, no Centro-Oeste. Dá para dizer que o Brasil lidera esse movimento mundial da sustentabilidade na agricultura. Blairo, você disse uma grande verdade. O Brasil lidera na sustentabilidade, mas aí no Centro-Oeste, não é, nos Cerrados, isso foi uma grande transformação, não é? Porque no início as tecnologias não eram tão sustentáveis, não eram tão adequadas à região. Você podia destacar para nós, assim, porque você viveu isso, né? Quais foram as tecnologias que foram trazendo sustentabilidade para a agricultura em matéria de solo, em matéria de fertilidade, de gestão? Dá para falar um pouquinho disso daí? Evaristo, acho que uma coisa que o público primeiro precisa saber é o seguinte: as terras do Centro-Oeste, né, as terras do Cerrado brasileiro, elas são muito pobres. Então,
diferente de muitos outros lugares no mundo que têm terras próprias para a agricultura, terras com fertilidade natural. No Centro-Oeste, nós tivemos que construir essa fertilidade. E aí, o papel da soja foi muito importante, porque ela deixa muita matéria orgânica e, com o tempo, então, calcário, fertilizantes, matéria orgânica foi fazendo com que esses solos se transformassem num solo bastante rico, né, rico quimicamente, e que, a partir da soja, nós podíamos fazer outras culturas, como milho, como algodão. Então, diferente do resto dos outros lugares produtores que tem no mundo, nós tínhamos um solo muito pobre que transformamos ele num solo rico. Os demais têm um solo muito rico e, com o tempo, vão transformando numa questão mais pobre. Então, dá para dizer que o Brasil está construindo um solo agrícola no Centro-Oeste, né? Bom, resolvida essa questão química, né, tem as questões físicas também, assim como a erosão eólica, por exemplo, erosão laminar, erosão de águas. Era um problema muito sério isso no Centro-Oeste. Nós tínhamos uma contaminação dos rios por argila muito grande, e foi solucionado por produtos químicos e também por equipamentos, né, que foram melhorando nos últimos anos, e hoje são equipamentos bastante confiáveis, produtivos, né, e que dá, então, ao produtor rural da região do Centro-Oeste uma condição especial de produção e de garantia de produção, que é mais importante. José Blairo, nós, inclusive, nos conhecemos aí há quase 20 anos e eu acho que a gente concorda que para você ser sustentável, não é? Você tem que ser rentável. Se você não tem rentabilidade, você não tem como se manter, né? E para ter rentabilidade tem que ter inovação, tem que ter tecnologia, né? Acho que o Centro-Oeste ele demonstrou que inovação, sustentabilidade, rentabilidade são coisas que andam juntas, né? É quase sinônimo. Tem que ter as três coisas. Não é a agricultura moderna que compromete os ecossistemas, não é? O exemplo que você deu aí da manutenção da fauna, da melhoria das águas, em muitas regiões do Brasil, dos cerrados, a gente tem esses exemplos. E entre as tecnologias que se usa muito no cultivo da soja, que depois beneficia também o milho, outras, está essa história da inoculação, né? Nos Estados Unidos, a soja, eles têm que colocar adubo nitrogenado. E isso causa vários problemas nos Estados Unidos, né? De contaminação de águas, chega até no Golfo do México. E no Brasil não é assim. Explica um pouco aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, a maioria é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, eles não têm essa ideia de como é que a soja funciona, beneficia o solo e as outras culturas que vêm depois em termos de fertilidade. É verdade que a soja é uma espécie de fábrica de adubo? Ela é uma fábrica de nitrogenados, né? Nós utilizamos no plantio da soja sempre fósforo e potássio e alguns microelementos, mas o nitrogênio que é necessário para a formação de grãos, a soja extrai do próprio ar, né? A Embrapa, técnicos, muitos anos atrás, descobriram um rizóbio, chama rizóbio japônico, e que a gente compra isso, é um material vivo que a gente compra, não é um bicho, né? Quer dizer, é uma bactéria, e você inocula isso na semente, quer dizer, você mistura isso à semente e no plantio você solta ela no campo. Com o passar dos dias, essas bactérias elas começam a fixar nitrogênio que sai que vem do ar, passa pela planta e aí você não precisa colocar produto nitrogenado, que seria ureia, sulfato de amônio, essas coisas que têm seus problemas também com o meio ambiente, né? Essa colocação que você fez agora é uma outra coisa impressionante na nossa agricultura, né? Como ela até industrializou o uso dos inimigos naturais, né? Na cana-de-açúcar, enfim, em várias atividades. Hoje não é, você não combate praga só com pesticida. Não, existe uma visão integrada, né? Do que favorece, do que desfavorece a praga, dos inimigos naturais, etc. Agora, para uma empresa, para um produtor fazer tudo isso, ele também tem que evoluir muito na parte da administração, né? Na gestão do pessoal, na gestão do maquinário. E no tocante a maquinário, assim,
Hoje essas operações agrícolas ganharam muito em escala, em rapidez. A gente pode fazer calendários agrícolas que antigamente a gente não conseguia, porque demorava muito as operações, né? Você pode falar um pouco, vocês são um exemplo de uma evolução extraordinária na parte de maquinário, né? Eu mesmo já pude constatar isso no campo mesmo, né? Talvez para as pessoas entenderem um pouco essa evolução tão extraordinária que nós tivemos nas máquinas agrícolas, que permite esse plantio direto, essa sucessão de culturas, a safrinha em muitos lugares. Dá para dizer um pouquinho para as pessoas, essa agricultura não é a agricultura da enxada, né? Não, bem diferente, né? Uma agricultura bem tecnológica, onde a gente usa as informações, a telemetria das máquinas, que são todas conectadas na fazenda, elas são conectadas por torres de celular, e existe na sede da fazenda uma mesa de operação, onde todas as operações da fazenda, pulverização, aragem, plantio, os veículos estão se locomovendo, todos eles estão sob o cuidado de algumas pessoas dentro dessa mesa de situação. E isso faz com que os plantios sejam todos eles automatizados, quer dizer, a gente controla quantas sementes está caindo, a velocidade do trator, se ele parou, se ele não parou, se houve sobreposição ou não. Aliás, as máquinas já são todas automatizadas para isso, né? Elas não fazem mais cruzamento de plantio um sobre o outro, né? A aplicação de inseticidas não se faz mais duas aplicações no mesmo lugar. As máquinas conseguem entender que por onde ele já passou uma vez, ele não vai passar a segunda vez, né? Então, tudo isso traz uma produtividade e diminui em muito o uso dos inseticidas. Isso, para ter uma ideia, hoje já existem programas nas fazendas que você solta um Vant, um aviãozinho ou um drone, ele lê onde estão os matos, onde estão as pragas que você quer destruir com os inseticidas. Você pega essa informação, joga no GPS do trator, o trator sai com o pulverizador e ele abre exatamente aonde estão essas moitas de pragas que você quer tirar, de matos que tem lá que você quer tirar. Isso economiza, em determinadas áreas, 90% do inseticida que você jogava. Olha, além da economia para o produtor, né, que não vai gastar, ele não fica jogando isso no ambiente e contaminando. Então, a tecnologia envolvida hoje nas fazendas é um negócio impressionante e o resultado que dá também impressiona. Então, a tecnologia que a gente tem disponível hoje é muito grande. Nós não temos hoje ainda máquinas autônomas, né? Não que não tenha no mercado, até já tem, mas nós temos que ter as pessoas dentro do equipamento coordenando esse equipamento, ligando e desligando. Ele precisa estar ali num momento de estresse, por exemplo, deu um embuchamento na plantadeira, você precisa de alguém para resolver isso, né? Então, tecnologia para ter um equipamento totalmente autônomo já existe, mas nós não utilizamos por uma questão de segurança nossa de fazer um trabalho bem feito, né? Então, assim, para mim, nessa questão de tecnologia nas lavouras e nos equipamentos, como já se fala que o 5G está vindo aí para conectar todas as coisas, 5G, que inclusive não chegava nas fazendas, nós montamos torres para poder fazer essas comunicações. E desse, extremamente importante, extremamente economicamente muito importante você fazer isso. Pessoas conhecem os drones, né? Porque na festa de casamento, na viagem, o cara vai para a praia, ele leva um drone para tirar fotografia, para filmar, né? Mas elas não imaginam que no Brasil mais de 80% do mercado de drones é a agricultura, é o agro, né? Que hoje usa essa tecnologia, como no exemplo que você deu, não é? Para ver o que aconteceu no campo, trazer as informações para as máquinas, ou seja, é aquilo que a gente estava dizendo, inovação é sinônimo de sustentabilidade, porque vai usar menos pesticida, vai usar menos herbicida, é rentabilidade, porque vai gastar menos, enfim, isso é algo extraordinário, que é fundamental que as pessoas conheçam cada vez mais o que foi a evolução e não fique com uma ideia da agricultura lá de 40, 50 anos atrás, né, que pode até existir em algum lugar, mas não corresponde à realidade do que é o agronegócio brasileiro, sobretudo na produção de milho, de algodão,
de soja no Centro-Oeste. Evaristo, me permite fazer um adendo nessa nossa conversa, que é o seguinte: tanto é verdade que você diz, né, que são novas técnicas, atrai pessoas, que a agricultura brasileira é a única agricultura do mundo aonde a idade média de quem faz agricultura tem caído nos últimos anos. Então, é impressionante o número de jovens, de pessoas envolvidas nas questões agrícolas, né? Aquele serviço duro, pesado que era no passado, ele não existe mais. Ele é um trabalho de muita dedicação, mas é um trabalho prazeroso de fazer, e a agricultura está atraindo muitos jovens, né, para a sua atividade, o que é muito bom, porque isso vai dar continuidade àquilo que nós fizemos hoje. E nós aqui no Brasil Verde já entrevistamos muitos jovens lá de Campo Novo dos Parecis, de vários lugares que estão assumindo as propriedades, se qualificando para isso, né? Os telespectadores talvez conheçam uma história. Antigamente, os pais tentavam fazer lá no campo, né, que o filho estudasse para virar agrônomo, engenheiro, para ele virar advogado, dizendo assim: se você não estudar, você vai terminar aqui na roça, né? Vai terminar trabalhando aqui na lavoura. Mas hoje isso inverteu, né? Ele fala: olha, se você não estudar, você não vai trabalhar na lavoura. Você não vai conseguir ficar aqui. Você vai ter que ir para a cidade lá, arrumar algum emprego, né? Porque para ficar no campo hoje, você tem que estudar. Quem não estuda não consegue ficar no campo, acaba indo para a cidade, né? Mas um complemento fundamental para a competitividade do nosso agronegócio é a logística, né? A logística é toda essa estrutura de energia elétrica, de estrada, de portos, de armazenagem. É uma coisa muito complexa, né? É muito grande, que é fundamental porque é ela que leva o adubo, leva o trator, entrega, né, os insumos lá na propriedade. Se não tiver logística, o insumo não chega ou chega muito caro, né? E, ao mesmo tempo, depois que o agricultor produz, é essa mesma logística que leva para os centros de consumo, de processamento e até para exportação. E vocês acabaram entrando nesse tema da logística. E talvez, se você pudesse dizer uma palavra, vai ser talvez a primeira pessoa que fala aqui de cátedra, né? Você vai falar de cátedra sobre a importância da logística para a competitividade, para a sustentabilidade e até para o meio ambiente, de você ter alternativas logísticas para a agropecuária brasileira. Evaristo, essa questão da logística, ela é de extrema importância para o agricultor, né, e para o país também. Que à medida em que você vai diminuindo custos, porque você abriu um novo porto, você ganhou uma nova rodovia, uma nova hidrovia que foi implantada, a eficiência dessas rodovias fazem com que o produtor brasileiro seja muito competitivo, né? Ele ganhe mais dinheiro e reinvista esse dinheiro na sua atividade. E com isso, então, ganha o agricultor, ganha o Estado, ganha o país, ganha todo mundo, porque a logística não é feita para servir a mim, ela é feita para servir a todos, e todos têm a possibilidade de serem mais eficientes, concorrerem mais no mercado internacional, né? Os preços, quando estão muito altos, eles escondem as nossas deficiências. Mas quando os preços caem, estão muito baixos, é aí que você tem que mostrar competência, é aí que você tem que mostrar que você tem uma boa infraestrutura barata para não matar, né? Não acabar com o produtor rural, porque no ano seguinte ele deve estar aí de volta, cumprindo com a sua função social e alimentar e segurança do mundo, né, Feliz? Nós viajamos juntos algumas vezes pelo mundo, já conversamos e sempre falamos, né? Os árabes, por exemplo, eles são muito bons em fazer petróleo, que move os caminhões, as máquinas, os trens, os aviões. Nós, brasileiros, somos muito bons em fazer comida, e defendemos o combustível, né, do ser humano, porque se a gente não comer 2 ou 3 vezes por dia, a gente não vai para frente também. Então, a nossa atividade como agricultores, e o Brasil como um país que realmente produz muito, é muito importante, e a logística é fundamental. Eu sempre falo, olha, o meu negócio de soja e milho e algodão, no final, ele é logística. Se eu não tiver uma boa logística, não for competitivo, não adianta eu produzir bastante dentro da fazenda, que eu não vou para lugar nenhum. Eu não consigo sobreviver na atividade se eu não tiver uma logística forte e bem implementada no nosso país. E a logística é importante também para o meio ambiente, não é? Ela ajuda o meio ambiente, não é? Quando você intensifica a agricultura, graças à logística que leva insumos, leva tudo, você não tem necessidade de buscar novas áreas, a região não se degrada, quer dizer, ela traz um benefício também para o meio ambiente, além
desse social, porque nessa estrada que é asfaltada lá na Amazônia, não é só a soja, o milho que vão passar por ali, vai passar a mulher que está dando à luz e precisa ir para o hospital, vai passar ônibus, vai passar comunicação. Quer dizer, essa estrada tem um propósito múltiplo, né? Mas a logística melhorada beneficia o meio ambiente, você gasta menos com combustível. Talvez você tivesse alguma comparação, até para fazer para quem está nos ouvindo, da importância da ferrovia, da hidrovia, até para o meio ambiente, não é? Sem dúvida, Evaristo. Há 20 anos atrás, eu implantei a hidrovia do Madeira Amazonas, que sai de Porto Velho, desce o Rio Madeira, por 1.115 quilômetros, chega numa cidade à margem esquerda do Rio Amazonas, que chama Itacoatiara. Então, nós pegamos as sojas de Mato Grosso, descemos pelo rio e entramos com um navio a 1.500 quilômetros no Rio Amazonas para pegar essa soja e levar para a China, para a Europa, qualquer lugar. Essa logística que foi montada há 20 anos atrás economizou, né? Tirou de distância mais de 1.000 quilômetros dos produtores da região de Sapezal, Campo Novo e Campos de Julho, porque nós tínhamos que vir a Santos ou Paranaguá, tudo, como se fala, no lombo do caminhão, né? Hoje não, hoje 1.000 quilômetros subiram, o preço melhorou e cada barcaça, aliás, cada conjunto de barcaça que navega no Rio Madeira é equivalente a 1.000 caminhões, a 1.000 carretas grandes rodando na estrada. Então, esse é um ganho de competitividade, mas de uma economia para o meio ambiente de queimar petróleo muito forte, né? Então, a pegada de carbono que a gente tem na produção agrícola nossa, daquela região, é muito menor que as outras, porque realmente a gente utiliza bastante a hidrovia, que é um sistema super atual, né? que é econômico para todo mundo. Nós tivemos ocasião, quando você era ministro, de fazer um trabalho grande sobre a macrologística da agropecuária e lá na Embrapa Territorial, e esse trabalho, você veio até a Campinas várias vezes. Hoje a gente tem uma alegria de ver que muita coisa proposta lá está sendo trabalhada hoje aí pela infraestrutura. Enfim, a gente tem tido uma interação. Aquele seu trabalho lá que fizemos continua dando fruto aí, sendo utilizado, servindo para apoiar as iniciativas. Eu queria, talvez aqui, nós estamos chegando no final do nosso programa, convidar o Blairo aí a subir um pouquinho na colina, né? Dar uma olhada assim por cima de toda essa história, não é? De toda essa conquista tecnológica, ambiental. Às vezes as pessoas falam da sua história, mas você ganhou prêmios também na área do meio ambiente, você, tudo que você fez, né? Inclusive no governo lá do Mato Grosso, né? O próprio CAR que nós temos hoje, você fez iniciativas pioneiras lá, mas olhando um pouco para tudo isso, como é que você vê, talvez eu passaria a palavra para você fazer um pouco o encerramento, as suas considerações finais, como é que você vê o futuro da agropecuária brasileira, os desafios que a gente tem, não é? E deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo e conhecendo melhor você, sua história e tudo que se faz no Centro-Oeste. Evaristo, eu diria que a agricultura é uma coisa muito dinâmica, né? Coisas que nós fizemos alguns anos atrás, elas não podem ser repetidas hoje. E o importante é que você tenha a cabeça aberta o suficiente para entender que ali atrás talvez fosse possível de ser feito, que hoje não é mais e que você precisa se adaptar para as coisas virem para frente, né? Eu, quando me formei no Paraná e que fui para o Mato Grosso, as verdades que eu aprendi na escola aqui de agronomia, na Universidade Federal do Paraná, elas não se aplicavam lá para o Mato Grosso, muitas delas. E eu tive que reaprender, tive que me recolocar. Nós tivemos um tempo em que a chamada era abrir o Brasil, era desbravar, desmontar a floresta, desmontar cerrado. Nós fizemos isso. Hoje não se quer mais isso, não se deseja mais isso. Então, nós temos que nos adequar às políticas, às conveniências desse momento e caminhar para uma outra vertente, que é a vertente da produtividade. E aí, quando eu cheguei em Mato Grosso, em 79, nós produzimos lá em torno de 2.000 quilos, 1.800 quilos de produto por hectare. Fazia uma única safra de soja. Hoje, passados esses anos todos, nós fizemos 2 safras bastante cheias, uma colhendo 60 sacos de soja por hectare de soja e colhendo 150 sacos de milho
por hectare na mesma área logo depois, ou colhendo 300 arrobas de algodão na mesma área da soja na sequência. Quer dizer, isso é uma evolução muito grande na agricultura, né? Eu vivi isso. Eu estou imaginando agora os jovens chegando com todas essas tecnologias, biotecnologia, o que não será possível de fazer? É muita coisa que vai ser feita. Eu sou uma pessoa extremamente animada e comprometida com a agricultura. E acho que a agricultura começa as pessoas terem uma visão um pouco diferente sobre os agricultores. As últimas notícias que eu vejo quando tem uma crítica de desmatamento, uma crítica disso, daquilo, a imprensa já começa a dizer, olha, 80%, 90% dos produtores estão legais. Os ilegais é que a gente tem que combater. Eu sempre falo para a minha associação, para aqueles que estão próximos, nós não devemos sair em defesa de quem está errado. Quem está errado, que se comprometa de fazer a coisa certa. Legislação existe, tem tempo para fazer tudo isso. Então, se quisermos, não queremos no futuro, temos que ser transparentes e honestos conosco mesmo. Eu não vou defender quem faz a coisa errada. Se você matou, se você aplicou inseticida errado, comprou produto do Paraguai, sem autorização da Anvisa, sem autorização dos agrônomos, por que eu tenho que te defender? Eu estou fazendo a coisa certa, você se enquadra e vamos todos nós, então, para uma agricultura do futuro, né? Extremamente responsável e que o mundo reconheça isso. Quando nós tivermos reconhecimento do mundo, eu, como produtor rural, você, como agrônomo, se sentirá muito feliz, porque tudo aquilo que a gente trabalhou a vida inteira para fazer está acontecendo. Então, Varisto, se tem alguém que é animado com a agricultura, sou eu. Me chame para os embates aí. Muito bom, Blairo. Eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição e convido a todos, não é, a se encontrar de novo conosco a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!